Olá, bom dia! Bora lá para mais um dia. Graças a Deus, chegou mais um dia. E eu e você estamos aqui de pé para agradecer, para engrandecer o nome do nosso Pai. Deus, ele fala muito forte no meu coração hoje, que ele quer fazer milagre hoje na minha vida, na sua vida. Se você crê, já vai levantando as mãos, vai tomando posse nesse dia. Deus, ele vai operar um milagre. Ele quer fazer grandes coisas nas nossas vidas, mas basta eu e você crer, tomar posse do milagre, da providência dele nas nossas vidas. Você crê? A palavra hoje é muito forte e eu creio que o Espírito Santo de Deus vai falar com os nossos corações grandemente hoje. Se você crê, você vai receber a tua providência hoje. Sabe aquele milagre que para você é impossível, mas para Deus nada é impossível. Eu não vim aqui pregar prosperidade, bênçãos, não. Eu vim falar da palavra de Deus e a palavra que Deus quer falar conosco hoje é de bênção, é de milagre. Tem dias que Deus exorta mais as nossas vidas, tem dia que Ele fala, entrega palavras de bênção. Então hoje Deus vai aumentar o azeite das nossas vidas. Glória a Deus. E antes de eu entrar aqui, eu estava orando e Deus me deu essa palavra e eu vou passar, porque é o Espírito Santo de Deus, é Deus que pode operar o milagre, mas você tem que crer, você tem que agradecer, agradeça a Ele, porque o milagre virá, Ele é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Glória a Deus, como é bom nós sentir e poder meditar na palavra do Senhor e ouvir a voz dele falando conosco. Porque nós necessitamos, meus amados, da presença dele, nós necessitamos de ouvir a voz dele falando conosco todos os dias. Glória a Deus. Então vamos lá. A palavra de hoje se encontra em 2 Reis 4, que diz assim: Eliseu aumenta o azeite da viúva. É uma palavra muito antiga, muito conhecida, mas a palavra ela se renova dia após dia, né? Então, assim, eu vejo o milagre que uma mulher passou. Ela recebeu porque ela creu, ela obedeceu à voz do profeta. Então, que hoje eu e você venham obedecer à voz de Deus, que ele fala comigo e contigo. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Porém veio o credor para levar os meus filhos para serem escravos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Dize-me e o que é que tu tens em casa? E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão só uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestados de todos os teus vizinhos, vasilhas e vazias, e não poucas. Então entra, fecha a porta atrás de ti e de teus filhos. Então deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe a parte ao que estiver cheia. Ela foi e se trancou com seus filhos, eles lhe traziam as vasilhas e ela as enchia. E sucedeu que, enchendo todas as vasilhas, disse a seu filho: Traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: Não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, o qual lhe disse: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Glória a Deus, que palavra mais linda, que palavra forte. Observa que há várias ordens aqui que o profeta diz para ela. Primeiro, ela vai lá clamar e ela fala para o profeta, ela indaga o profeta, ela fala que o esposo dela temia ao Senhor e ela quis dizer assim que não era necessário ela passar por aquela necessidade que ela estava passando, porque o esposo dela era um servo de Deus. E ele temia o Senhor, só que ele morreu deixando várias dívidas para ela. E uma mulher viúva naquela época, ela era muito difícil. Ela era já rejeitada, ela era abandonada, sozinha, ninguém dava valor para uma viúva. E o que ela ia fazer para pagar a dívida do marido? Aí ela tinha 2 filhos e os credores
para pagar a dívida dela, vendo que ela não tinha dinheiro, não tinha condições, o que que eles falou? Vamos levar seus 2 filhos. Através de nós levar os seus 2 filhos, a dívida será paga. E ela não aceitou, ela correu, ela buscou a presença de Deus, ela foi até o profeta de Deus, porque ela sabia que o profeta de Deus poderia fazer algo para a vida dela. Então não pede para a pessoa errada, não. Deus, ele vai te mostrar o caminho certo, é somente para ele, clama a ele. Aquela mulher, ela sabia que Eliseu era um homem de Deus, era um profeta de Deus, e ela foi na pessoa certa buscar, pedir ajuda. E ali, o que ele falou? Vai até os vizinhos, pede as vasilhas emprestadas. Em primeiro lugar, segunda ordem. A primeira ordem que ele fala que é para buscar as vasilhas. Se ela não conhecesse, se aquele povo, aquela vizinhança não conhecesse aquela mulher, o caráter, a vida daquela mulher, você acha que os vizinhos iriam emprestar para ela vasilhas? Não iriam. Ela tinha um bom caráter. Ali havia uma mulher de Deus. E ali os filhos dela foram pedir emprestada muitas e muitas e muitas e muitas vasilhas. Segunda ordem. Entra na sua casa, fecha a tua porta sobre ti e teus filhos. Aí ela obedeceu a segunda ordem. Na hora, o profeta perguntou: o que tu tens em casa? Eu não tenho nada senão um azeite e uma botija. Ele pediu para ela. Muitas das vezes nós achamos, eu e você, que nós não temos nada em casa, que nós não somos nada, nós não temos nada nas nossas mãos. Mas é aí que muitas das vezes nós se enganamos. Procura aí que você vai encontrar um pouquinho de azeite numa botija. Você vai encontrar. Porque nada acaba totalmente. Eu creio que mesmo que a sua fé esteja pequena, algum pouquinho de azeite você vai encontrar. Vai procurando aí, procura aí no seu interior, procura aí, começa a falar com Deus. Senhor, eu tenho, então o Senhor me mostra. Derrama o azeite, transborda o azeite na minha vida. E aquela mulher ali, ela obedeceu. Ela trancou a porta entre ela e os filhos dela. E ela começou a derramar. Eliseu, eu creio que ele consagrou, pediu a Deus aquele azeite que ela tinha, porque foi daí que começou o milagre. Tudo que você levanta para Deus, dá graça, agradeça a Ele vai multiplicar. Aí ali aquela mulher, ela começou a derramar o azeite em todas as vasilhas e foi enchendo, foi enchendo, foi enchendo. Os vizinhos viu, aquelas pessoas que emprestou as vasilhas para ela, viu ela fazer isso? Não viu. Não quiseram saber o porquê que eram as vasilhas. Muitas das vezes a pessoa vai se preocupar com a forma do milagre. Então não se preocupa com a forma, porque o milagre quem faz é Deus, ele faz a forma e da maneira que ele quer. Então quem somos nós para intervir na forma de Deus trabalhar? E ali aquela mulher, eu vejo a fé daquela mulher. E ela ali com a porta fechada, com os filhos dela dentro, ela começou a derramar o azeite. E ela derramava o azeite, e ela derramava e acabava as vasilhas. E ela pedia pro filho dela, eu quero mais vasilhas, até que não tinha mais nada. O filho dela já tinha buscado todas as vasilhas emprestadas, não havia de quem pedir mais. Foi aí que o azeite dela transbordou e que Deus parou o azeite. Porque o milagre, ele chega na hora certa, ele chega no tempo certo e ele chega na medida certa, entendeu? Então o azeite, ele veio na medida daquelas vasilhas. E o azeite naquela época era um alimento, né, muito caro, caríssimo, caríssimo mesmo. Então ali dava dinheiro. E o que o profeta falou? Agora vai, vende o azeite, paga toda a sua dívida e vive do resto você e teus filhos. Imagina a alegria daquela mãe por ela saber que os filhos dela não foi levado como escravos. Deus não permitiu tirar os filhos dela. E Deus ainda deu, supriu o dinheiro para ela pagar a dívida dela e ainda viver do resto. É isso que Deus faz. Deus, ele não faz nada pela metade. E eu creio que hoje o milagre, o nosso azeite vai transbordar tão grande que você vai olhar para um lado e para o outro e vai falar: meu Deus, será que tudo isso era para mim? Será que eu merecia mesmo, Senhor?
Glória a Deus, eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar. Eu sinto a presença de Deus aqui através dessa palavra. E eu creio que o azeite vai transbordar hoje na tua vida, na tua casa, no teu lar, na tua família, no teu interior. Eu não sei qual é a providência que você precisa, mas o Senhor, Ele sabe. E vai levantando as tuas mãos aí onde você está, fecha os teus olhos e toma posse. Fala, Senhor, eu recebo o azeite transbordar na minha vida hoje. Eu recebo a cura, a libertação, eu recebo a alegria, eu recebo a providência do Senhor. E você vai contar o milagre e a vitória. É pela fé. Se você tiver fé, o seu azeite vai transbordar tanto, tanto, que você não vai precisar mais pedir emprestado, você vai ter para dar, você vai ter para ajudar. É isso que Deus vai fazer nas nossas vidas. Eu creio, eu recebo, eu tomo posse no nome de Jesus. E eu creio que o milagre vai ser tão grande que nós não seremos envergonhados, porque o nosso Deus, quando Ele faz, Ele faz e Ele age da forma completa. Amém? Toma posse dessa palavra hoje, faça como aquela viúva, obedece à voz do Senhor, obedece à voz do profeta que te fala hoje. Se você crer, você vai ser curada aí hoje. Toda dor, toda enfermidade, eu cancelo, eu derrubo por terra em nome de Jesus, que sai todo mal em nome de Jesus. Amém? Então toma posse, que hoje você venha ter um dia abençoado de providência, que seu azeite venha transbordar tanto, que todos vão ver a glória de Deus na tua vida, na tua casa e nos teus. Amém? Eu creio que Deus hoje ele vai entrar com providência. E em nome de Jesus eu creio que Deus vai abençoar nossas vidas, nossa casa, nosso lar, nossa família, nossos filhos, nossos parentescos, todos. Em nome de Jesus. E eu creio que o azeite hoje já começou a transbordar. Se você crê, digita um amém, coloca o seu joinha na palavra, me ajuda a ser um semeador da palavra, envia esse vídeo, compartilha, semeia nesse ministério, nessa obra, me ajuda a minha voz chegar a pessoas que ainda não ouviu a palavra de Deus, porque eu estou aqui apenas como um instrumento para ser usada, para ser enviada nas mãos de Deus. Eu não sou nada, eu não posso nada. Então eu não consigo ir sozinha. Se você me ajudar, eu creio que grandes vidas ouvirão falar do nome de Jesus e ouvirão e receberão a cura, o milagre, a libertação. Em nome de Jesus, amém? Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. E se o Senhor permitir, amanhã eu estarei de volta para trazer a palavra do dia para os nossos corações. Se Jesus não voltar, porque nós não sabemos o dia e nem a hora em que Jesus voltar. Que Jesus vai voltar para nos buscar. Então, o motivo da nossa alegria é a nossa esperança em Deus. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.